Olá, no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E lembra, né, quando a gente fala que você assiste pelo site, isso significa que você não precisa ficar só no seu computador. Você pode usar também o seu smartphone, o seu tablet e a Boas Novas vai juntinho com você, por onde você for. Nós podemos estar próximos e você pode desfrutar da nossa programação. Muito bom poder estar sempre com você. Conteúdos que nos ajudam a enfrentar o dia a dia, conteúdos que nos relembram de histórias, conteúdos que nos fortalecem espiritualmente, como o conteúdo que nós vamos tratar no Cabeça para Cima. A Reforma Protestante foi um movimento que surgiu no início do século XVI, protagonizada por Martinho Lutero. Ele publicou 95 teses que questionavam o conteúdo das doutrinas praticadas pela Igreja Católica Romana frente àquilo que a Bíblia diz. O grande objetivo de Martinho Lutero era promover uma reforma no catolicismo. Agora, em 2014, completam 974 anos da reforma, uma data histórica por um movimento histórico que nós precisamos relembrar sempre. Nós não podemos esquecer os princípios da reforma protestante. É por isso que o Cabeça para Cima de hoje volta a refletir com você sobre reforma protestante. Começamos com o nosso informativo. Eu já volto com um time especialista para nos ajudar a relembrar o que foi a reforma e como ela se reflete ainda nos nossos dias. A Reforma Protestante foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas ocorridas após a Idade Média e que tinham como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica e o seu distanciamento com relação aos princípios primordiais. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou muito mais poderosa, interferindo nas decisões políticas e juntando altas somas de dinheiro e terras, apoiada pelo sistema feudalista. Desta forma, ela se distanciava dos seus ensinamentos e caía em contradição, chegando mesmo a vender indulgências, ou seja, a Igreja pregava que qualquer cristão poderia comprar o perdão por seus pecados. Pois é, Reforma Protestante. Quando a gente começa a ver um relato do que acontecia naquele momento, né, e que inquietou Martinho Lutero, não tem como a gente não pensar nos nossos dias de hoje. Certo paradigma, mas nós queremos hoje refletir um pouco sobre a Reforma Protestante. E para isso eu recebo aqui no estúdio André Barroso, ele que é professor licenciado em Filosofia pela UERJ, é também doutor em História Antiga e professor docente da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Sua primeira vez no Cabeça para Cima comigo, uma honra. Prazer meu, obrigado por estar aqui presente. Vamos esse debate tão importante não só para a história das religiões, mas também para a própria sociedade como um todo. Verdade, né? Um filósofo aqui com a gente, é bacana da gente poder, de fato, pensar sobre esse movimento, né? Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Também conosco Fábio Castro, ele que é formado em Teologia pelo Instituto Metodista Bennett, é pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha, em Jacarepaguá. Já estava com saudade, muitíssimo obrigada. Também, estava com saudade de vir. Prazer estar aqui mais uma vez e que seja bom a gente falar sobre esse tema, né? Um teólogo reformado disse: Igreja reformada sempre se reformando. E quem sabe a gente possa contribuir para essa reflexão da igreja nos nossos dias. Verdade, verdade, pastor. A gente precisa, né? Precisa. E nada como um dia que lembra um movimento tão forte como foi o promovido por Martinho Lutero para nos levar a esse tipo de reflexão, né? E completa o nosso time hoje o Radamés Gonzaga, ele que é coach, também pastor da Igreja Assembleia de Deus em Vila da Penha, também já estava com saudade. É verdade, eu também. Louvo a Deus por esse programa, louvo a Deus por retornar, louvo a Deus por esse tema tão importante. E vou além, importante também pelo fato de que os jovens cristãos hoje em dia precisam conhecer um pouco mais desse tema maravilhoso, Celeste. É verdade, eu acho de fato um tema maravilhoso, né? Todo ano a gente gosta de falar sobre a Reforma Protestante no dia, né?
que se comemora a Reforma Protestante. 31 de outubro foi o dia que ela aconteceu. Embora o nosso informativo já tenha falado um pouquinho sobre isso, mas o que foi a Reforma Protestante? Como é que a gente começa essa abordagem? A reforma é um movimento, na verdade, a gente pode pensar também um movimento que vai culminar, né, com a reforma. Ela já está sendo gestada na Idade Média durante toda a crise do feudalismo. E Lutero, juntamente com todos os processos sociais, econômicos e políticos que vão estar ocorrendo ali naquela região, por produzir já trazer em si muitas críticas a essa própria estrutura, a própria vida de formação de Lutero mostra isso, né? A sua crise com a própria igreja, com as próprias estruturas, vai gestar ali naquele momento crucial as suas teses que vão mudar dramaticamente e fundamentalmente a história da humanidade de 1520, né, do século XVI em diante. Isso pode ser reforma. Eu não entendo a reforma como um movimento somente religioso, é um movimento político e social também, que vai reconfigurar aqueles espaços, também vai estar sendo influenciada por essas mudanças no interior do feudalismo, e que vai dali, não há volta, né? É um processo de intensa transformação que vai gerar também consequências para o nosso próprio dia, se fosse possível a gente debater a grandiosidade do tema e das suas influências no nosso mundo, inclusive, né? Na configuração das forças religiosas e políticas na atualidade, com certeza. Perfeito. A reforma, ela tem uma abrangência que a gente talvez não consiga dimensionar dentro de tudo que ela proporcionou de mudança no mundo. Primeiro porque é um movimento que promove uma mudança no pensamento humano como todo. Ela vem num tempo junto com o humanismo, com o renascimento. Então, toda a cultura, toda a forma de se enxergar e de olhar o mundo está mudando junto com o movimento religioso da Reforma Protestante. Se a gente olhar o mundo que a gente vive hoje, as democracias, os sistemas de governo, a forma como os estados se organizam, a cidade se organiza, a cidade moderna se organiza, a gente não pode deixar de olhar para a Reforma Protestante, por exemplo, para o que Calvino fez em Genebra, para a forma como ele organizou, para a forma como o direito foi organizado. Então, a sociedade ocidental hoje, ela não pode ser pensada e refletida sem que a gente leve em consideração o que a Reforma Protestante proporcionou. Mais do que a mudança no segmento religioso, na ruptura religiosa, essa mudança no mundo como um todo, no espaço sociopolítico, econômico, para dizer assim, né? Max Weber vai falar da influência do calvinismo, por exemplo, no capitalismo, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, a ligação que uma coisa tem a ver com a outra. Então, o mundo contemporâneo e a Reforma Protestante, eles estão muito ligados. Corroborando com o nosso pastor Fábio, o André, eu penso dentro de uma vertente que quando Martinho Lutero fixou as suas teses, ele tinha em mente também essa parte da moral, né? Até então, a Igreja Católica, ela se debruçava sobre os sacramentos. Ela tinha como sistema, ela tinha como detentora os sacramentos desde criancinha, quando era batizada. E a Igreja Católica era a mãe, o Papa era o pai, e tudo era vertido no monopólio ali na vida dos indivíduos da época. E Martinho Lutero percebia que isso não tinha consistência diante da fragilidade moral que a igreja passava na época. Então, Martinho Lutero tinha muito mais naquelas teses do que falar somente apenas sobre as indulgências, inibir aquilo que estava sendo feito, mas também mexer com a estrutura moral da igreja na época, que era bastante fraca. Eu fico pensando, né, hoje tem-se uma discussão muito forte, também permeia a sociedade como um todo, a questão da igreja e da política, né? É uma questão eterna, mas que hoje ela vem de uma maneira muito forte.
no nosso meio. A gente vê cada vez mais, chama atenção nesse momento político, a gente teve assim, a quantidade, vamos dizer assim, de evangélicos, né, de pessoas religiosas que participaram, que concorreram politicamente, e hoje parece que isso começa a ser um território muito bem marcado, né? E a gente está falando aqui, naquele momento, Lutero, o movimento dele não era um movimento meramente religioso, porque nada acontece assim de uma forma isolada, tem que ver com o contexto social, com a realidade, mas o que parece que movia Lutero particularmente era começar a ver que dentro do contexto religioso também havia um distanciamento da palavra de Deus, né? O que de fato moveu Lutero? Esse era o ponto principal. O que moveu Lutero para começar, para eclodir, digamos assim, com o movimento reformista? Celeste, eu tenho a impressão que, aliás, se causa... A gente falava lá nos bastidores, o André, a gente conversava sobre como na academia se dá uma ênfase de transformar a reforma protestante num movimento político. E Lutero num personagem quase que como uma marionete de interesses meramente políticos e de poder. Mas se a gente olhar a história de Lutero e aquilo que motiva a reforma protestante, a gente vai perceber que tudo que Lutero faz está profundamente enraizado na sua experiência de fé. A gente tem que olhar para entender quem era Lutero e quem Lutero se tornou depois de entrar em contato com a revelação de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Lutero era um homem atormentado por suas culpas. A doutrina da penitência do catolicismo era algo que o afligia, porque ele vivia no confessionário temendo a danação do inferno e a condenação de Deus. Lutero chega a dizer, em um dos seus escritos, ele diz assim: Deus, eu odiava Deus. Eu odiava Deus. Como entender que Deus é amor se eu me sinto condenado a todo tempo pelos meus pecados e pelas minhas culpas? Quando Lutero compreende a graça de Deus, que a salvação ela vem pela fé, pela graça e pela fé em Cristo Jesus, e que não vem pelas obras, e que é um dom imerecido de Deus, isso muda tudo, e isso desmonta toda a estrutura de poder que o catolicismo naquele momento se utilizava, que legitimava inclusive a venda das indulgências. Né? Um perdão de pecados que precisa ser comprado por um preço, seja ele moeda, naquele momento era dinheiro mesmo. O Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, então começa a vender indulgências, porque ele queria 10 mil ducados do clã dos Brandesburgos da Alemanha para ajudar na construção da Basílica, mas qualquer tipo de preço, que fosse a penitência, que fosse a oração, que fosse o rito religioso. E Lutero vai perceber que a graça de Deus é que salva o homem. E é isso que motiva ele escrever aquelas teses. Era discutir a temática da salvação. Tudo que ele reboca a partir do seu discurso de mudança política, social, econômica, filosófica, em todas as áreas do pensamento humano, está, na verdade, ancorado na sua crise religiosa. Bati no microfone. Pastor Fábio, é interessante, Celeste, que estávamos conversando que Deus preservou Lutero no sentido dele não ter um apoio maciço de alguns nobres da época, príncipes, porque senão, aí sim seria configurado que Martinho Lutero estaria sendo marionete. Seria configurado aí manipulação, a manipulação dos nobres, dos príncipes, ou de quem quer que seja, para que Lutero fosse apenas um bode expiatório. Tem vários outros processos nisso tudo, que é a questão da compra, né? Lutero, com certeza, o que vai confluir para isso, e o homem de fé que é Lutero, certamente. Mas tudo isso está relacionado, como você bem disse, que a gente não pode separar a religião da política, ela nunca foi separada, porque se você faz uma ação em benefício da humanidade, como Lutero olha aquela comunidade toda, tendo que se despojar daquilo que nem tem, para poder ajudar a construção de algo que para ele não representa
a grandeza de Deus, ou talvez não seja o que Deus quer. Então, isso vai motivar Lutero a fazer isso, a proclamar a reforma, que aí, por isso que eu digo que ela já vem gestada da vida de Lutero antes mesmo de ser ordenado. Talvez as suas crises pessoais, sociais e espirituais vão gerar isso. E certamente, né, ter que tirar uma boa parte do dinheiro da região, por exemplo, da região da Saxônia, né, o thaler, lá que é a moeda, para contribuir com os ducados que o clã lá precisava dar a Roma, isso vai mostrar para Lutero que não é a graça, é a compra, e a compra não funciona. E o que eu costumo dizer e pensar nas aulas de história nesse tema é que a gente ficou marcada a Idade Média como o teocentrismo, né? Eu evito usar esse termo, eu prefiro colocar que a gente tinha um eclesiocentrismo, e esse eclesiocentrismo colocava dentro de uma caixa tudo aquilo que Deus queria pensar e dizer. E aí o bispo, o papa, ou o próprio depois, as estruturas sociais e políticas e até religiosas de outras épocas vão se pensar no direito de dizer o que Deus quer que a gente faça. Então, sempre que a gente confunde essas duas instâncias, a gente vai cometer atrocidades, a gente vai cometer desmandos na sociedade e vai ser trágico. Infelizmente, a gente muitas vezes não aprende com isso. Verdade. Se efetivamente fosse o teocentrismo, não teria tido reforma, né? Porque talvez fosse isso mesmo que Lutero estava dizendo. Olha, quem tem que estar no centro é Deus. Teocentrismo, Deus no centro, né? E não o eclesiocentrismo, a igreja no centro. A igreja, ela não é Deus. A igreja, né, não é religião, a igreja é outra história. Mesmo porque a igreja não é isso que está aí. Ou a igreja é isso, ela não é nada. Exatamente. Né? A templo, igreja, vamos confundir, inclusive, o templo com a igreja. Isso, a igreja que Deus fala, né, não é isso aí. Né? E é impressionante como, mais uma vez, a gente pode conversar sobre a reforma pensando como é atual. Meu Deus. Para a igreja, a gente tem dois conceitos, né, que a gente vai ter. Um conceito grego, que é o eclésia, né, e o conceito que vem do judaísmo, que é o sinagogé. Né? E os dois conceitos, em momento algum, fala de pedra. Né? É sim reunião, assembleia, grupo, mas nunca uma construção de pedra. E aí a gente confunde. Quando a gente confunde isso, e a estrutura passa a ser mais importante do que aquilo que se produz ali, da convivência, da parceria, da ajuda ao próximo, quando a gente confunde tudo isso, certamente, as consequências são sempre desastrosas para a humanidade, certamente. Perfeito. A gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou dar uma paradinha e quero voltar ainda falando um pouquinho de uma bola que o pastor Fábio levantou aqui, né? Da questão de Lutero, como ele se sentia aprisionado, né? A partir de cada culpa, cada pecado, ter que pagar, ter que ir lá confessar, receber uma penitência, para poder se livrar desse pecado. E, de repente, a percepção dele que não era por aí. A graça de Cristo é que liberta, né? E como que hoje, por exemplo, a gente... muitas vezes as igrejas estão fazendo a mesmíssima coisa, né? Para poder manter as pessoas dentro dos templos de pedra, elas aprisionam e trazem um evangelho não libertador, mas um evangelho aprisionador, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, com o amor de Jesus, com aquilo que ele colocou aqui para a gente, né? Vou para o intervalo e volto para conversarmos sobre isso. Quero entender a visão de vocês sobre como a reforma contribui para o pensamento moderno. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.